Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, irmãos. Irmãos, não se afastem da presença do Senhor. Não permita que nada neste mundo tire você da comunhão do Espírito Santo de Deus. Quer mais uma? Tem mais uma, se não der tempo. Não, filho, já era. Irmãos, queiram se sentar, em nome de Jesus, abram suas Bíblias. Irmãos, hoje nós vamos começar a iniciar a nossa leitura lá no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Lá, segundo João, capítulo 21, do versículo 15 a 17. Irmãos, não deixe de acompanhar nas suas Bíblias. Não deixe de acompanhar as leituras das Bíblias de vocês, para que o diabo não tenha legalidade de falar que o que a gente fala aqui não é verdade. Ou coisas que foram tiradas da nossa cabeça, irmãos. Não deixe que o diabo, nosso adversário, não municie o diabo com essa munição para ele ir contra você e contra o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu sempre falo, nós no Evangelho, nós queremos ter razão ou queremos ter salvação? Nós não temos que ter razão, mas nós temos que buscar a nossa salvação. Não importa, irmãos, tanto de anos que você já congrega, não importa a quantidade de anos que você serve a Deus. Se chegar à luz a sua pessoa, de um novo entendimento, uma nova compreensão, não se envergonhe disso, irmãos, porque a luz do Evangelho é coisa boa para nós. A palavra de Deus fala que Deus, aquele que ele tem por filho, ele corrige. E aquele que ele tem por filho, ele corrige. Aquele que ele ama, ele corrige. E aquele que ele tem por filho, ele chicoteia. Então, irmãos, quando a correção vem do Senhor, quando a correção vem da palavra de Deus, aceite. Eu aceito, irmão, a correção da palavra de Deus. Se pode vir uma criança falar, irmão, tá aqui, ó. Eu aceito. Porque eu prefiro não ter razão, mas eu quero a minha salvação. Porque muitas das vezes você quer ter razão, e aí você fala, não é, e aí você acaba se desprendendo, se descaminhando, certo? E aí você acaba achando que todos os caminhos levam a Jesus, e não é. Irmãos, não é todos os caminhos que levam a Jesus. Só um caminho leva a Jesus, que é a sua palavra verdadeira. Onde a sua palavra está, sim, irmãos, onde o Espírito Santo está, existe a liberdade de você poder falar de Deus. E a palavra de Deus, toda ela serve, irmãos, para corrigir, para redarguir, para enaltecer todas as pessoas. Amém? Então vamos lá, irmãos. Lá em João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21, versículo 15 e 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? Irmãos, Jesus pegou aquele apóstolo e falou assim, você me ama mais do que a estes? Do que todas aquelas pessoas que ele conhecia. Você me ama mais do que esses? Uma pergunta fez para João. E João respondeu, e ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Lá no 16, tornou a dizer-lhes a segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me. Outra pergunta. E disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira e última vez, lá no versículo 17, disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me. E aquilo soou mal nos ouvidos de João, e João falou, Senhor, Senhor, entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, ama-me. Ele disse, Senhor, tu sabes de todas essas coisas que eu te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, por que Jesus falou para Pedro para ele apacentar suas ovelhas? Por que Jesus falou isso 3 vezes consecutivas? Por que Jesus fez lágrimas descer dos olhos de Pedro? Para que Pedro pudesse falar por 3 vezes, sim, Senhor, eu te amo. Porque a pessoa que ama a Deus, ele apacenta. Porque o líder cristão, o líder evangélico que ama Jesus Cristo, ele se comporta com a verdade. Ele não é enganoso, na boca dele não profere mentiras no evangelho.
Porque da boca dos cristãos, da boca da liderança tem que sair a verdade. Porque ninguém será salvo por mentiras, mas sim por verdades. Nós, irmãos, não podemos negar o reino de Deus a ninguém. E quando você não se comporta com a verdade, quando você não atém com a verdade, você fecha as portas do céu para as ovelhas de Cristo. Aleluia! E muitas das vezes, irmãos, como que você consegue identificar um falso profeta? Porque existem muitos falsos profetas. Existe um falso profeta lá de Apocalipse 20, mas entre nós existem milhares de falsos profetas. São pessoas que vestidas de pelo de carneiro, de ovelha, existem lobos dentro das suas entranhas, devorando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes, irmãos, quando alguém deixa algo na sua mão, para que você aguarde, Jesus deixou a igreja nas mãos de Pedro, para que Pedro apacentasse as suas ovelhas, com amor e dedicação. E muitas das vezes, irmãos, muitas pessoas se aproveitam dessa liderança para pegar essas ovelhas e maltratar as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente que bate no peito, a minha ovelha. Tem gente que bate no peito, a minha igreja. Quem padeceu pela igreja foi Jesus. As ovelhas é de Jesus. E eu não entendia, irmãos, por que Jesus falou 3 vezes para Pedro? Por que Jesus repetidamente falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Irmãos, o amor está ligado à verdade. O amor está ligado à correção. Como você está na liderança de uma igreja e você não se tem com a verdade? Como que você está na liderança de uma igreja e você observando a igreja se desencaminhar da verdade e você nada faz? Porque você pretende ter igreja cheia, porque você quer ser visto como pastor bonzinho, porque você quer ser amigo de todos. Irmãos, o peso do apacentar ovelhas, você está ligado com Cristo. Você não pode requerer o amor de muitos, mas o amor de Cristo. Como Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Existem muitas ovelhas por aí, precisando de um pastor, precisando de um líder. Ele não precisa de um amigo, ele precisa de um líder. Porque, irmãos, a função prioritária de um pastor é pegar essas ovelhas e entregar nas mãos de Cristo. E hoje, irmãos, nós vemos líderes se comportando de formas, irmão, alheio à vontade da palavra de Deus, não se atendo com a verdade. Irmãos, nós só podemos corrigir um erro com a verdade. Olha por que Jesus falou, irmãos, 3 vezes. Lá em Mateus 21, capítulo 21, do 33 ao 45. A parábola dos lavradores maus. Houve ainda a parábola, outra parábola. Houve um homem, um pai de família, que plantou uma vinha, circulou-a de um valado cercado, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores, e assentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber dos seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos seus servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Lá no 36. E depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. No 37. E por último, enviou-lhe o seu filho, dizendo: terão respeito do meu filho, mas terão respeito do seu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderamo-nos do Senhor da sua vinha. Que farás aqueles lavradores? Lá no 41. Dizem-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrebatará a minha aos outros lavradores,
que ao seu tempo lhe deem aos frutos. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação a de que os seus frutos. A quem cair sobre esta pedra, despedaçará, e aquele sobre a quem ela cair ficará reduzido a pó. E os seus príncipes dos sacerdotes e os seus fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que estavam falando deles, e pretendendo prendê-los, recearam o povo, porquanto tinham como profeta. Irmãos, os lavradores maus, um homem pega uma grande terra, cerca, chama um monte de gente e fala: tá, eu estou te arrendando essas terras, só que os frutos daqui vocês vão dividir comigo. Quando chega na hora da colheita, o dono das terras, ele manda as pessoas para pegar a parte que lhe cabe. E aí as pessoas que estão trabalhando na terra, vai lá e mata aquelas pessoas que o dono das terras enviou. Isso, irmãos, essa parábola, essa passagem, ela está falando do povo de Israel e de Jesus. Mas aqui, irmãos, nós podemos fazer uma menção. Por que eles fizeram isso? Por que Jesus trouxe essa parábola? Para enaltecer, irmãos, que Deus, aqui, irmãos, eles estavam falando dos escribas e dos fariseus, do sinédrio, de um povo que foi instituído para cuidar das coisas de Deus. Mas o que eles fizeram? Se apoderaram da verdade de Deus. E eles determinavam o que era certo e o que era errado. E foi eles que crucificaram o nosso mestre. E muitas das vezes, irmãos, nós não entendemos por que Jesus chega para Pedro e fala por 3 vezes. Porque Deus já sabia que o homem, quando é dado alguma coisa na mão do homem, o que ele faz? Irmãos, esses 70 anciões que formavam o sinédrio, eles vinham lá de trás dos 70 anciões que ajudaram Moisés a prosseguir com o povo, com a nação de Israel. Mas esses homens, irmãos, eles retinham a verdade. Jesus os chamou de hipócritas. Jesus os chamou de sepulcros caiados, que por fora eram coisas bonitas, mas por dentro eram ossadas e podridão. São pessoas que tentam se apoderar da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. São pessoas que não fizeram por merecer. São pessoas que não tiveram seu sangue derramado na cruz do Calvário. A igreja é de Cristo. O sangue derramado na cruz do Calvário é de Cristo. Aleluia! E ele foi instituído como pedra angular. E quem for contra essa pedra angular será devastado, será esmagado. Aleluia! Irmãos, essa pedra angular é uma pedra de esquina. Essa pedra de esquina, sem ela, nada pode ser edificado numa construção. Todos os engenheiros, eles tinham como esta pedra, eles sabem o que significa uma pedra angular, porque sem ela, na construção não tem sentido. E a construção da igreja é Jesus, porque Jesus fez por merecer, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Você que é líder, você que é pastor, você não precisa ser amigo. Você só precisa apacentar as ovelhas de Deus. Você precisa ter amor a Jesus Cristo. Você precisa ter amor ao reino. Você precisa pegar essas ovelhas e entregá-las nas mãos de Jesus, imaculada. Você tem um noivo que vai descer para buscar essa igreja. E a sua missão é transformar essas ovelhas em imaculadas ovelhas, para que essas ovelhas sejam a perfeita noiva do Senhor. Aleluia! Irmãos, me perdoe porque às vezes eu me exalto um pouquinho. Irmãos, lá em Mateus 7, 15 e 16 fala assim, ó, Jesus falando: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até os vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros,
ou figos dos abrolhos? Irmãos, Jesus fala assim, ó, que muitas pessoas vão vir como ovelhas e se aproveitarão porque as pessoas não vão conseguir reconhecer. Muitas das vezes você vê pessoas falando assim, ó, minha igreja, essa aqui é a minha igreja. A igreja não é sua. A igreja não é sua. A ovelha não é sua. A igreja é do Senhor. A ovelha é do Senhor. Foi Jesus que pagou o preço pela igreja. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário. Foi Jesus que suou lágrimas de sangue. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra da esquina. Não é você. É isso que nós precisamos entender. Jesus é a cabeça. Se Jesus é a cabeça, irmão, o corpo não fala, o corpo não pensa. Quem fala é a boca de Deus. E nós precisamos entender isso. Muitos falsos profetas estão se apoderando, irmãos, da palavra de Deus, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala, irmãos, que é muito mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha de um rico entrar no céu. E tem pessoas seguindo na igreja milionários. O irmão chega de ônibus, chega a pé. E o líder chega de helicóptero. Como, irmãos? Como que você segue uma pessoa milionária? Não são todos os caminhos que levam a Cristo, irmãos. Não é todo o caminho que leva a Jesus. A porta larga não leva a Jesus, é a porta estreita, irmãos. Jesus te resgatou. Jesus pagou o preço por cada alma deste mundo. Nós não podemos fazer da sua morte, irmãos, uma coisa banal, seguindo pessoas, seguindo ministérios. Lá em Gálatas 5,16, o apóstolo Paulo fala o que são os frutos do Espírito. Tem muita gente achando, irmãos, que fruto é a igreja cheia, que fruto é a igreja com ar-condicionado, que fruto é a igreja, irmãos, com mármore no chão, com 100 igrejas no seu ministério, com 200 igrejas no seu ministério. Isso não é fruto, irmãos. Porque se isso fosse fruto do Espírito, então os apóstolos não deram fruto. Então Jesus não deu fruto, porque Jesus, irmãos, não fundou nenhum tipo de igreja. E os apóstolos que se antecederam também não fundaram. Eles pregavam nas praças, nas sinagogas e nas casas das pessoas. E tem gente que bate no peito e que fala que os que não estão lá são desigrejados. Irmãos, já não temos mais tempo, irmãos. A hora já é chegada. Jesus já saiu. Ele está para chegar. Ele está no meio do caminho. Não brinque com a sua salvação. Deixe de seguir ministério, meu irmão. Deixa de seguir liderança que não vai te levar, que não vai te conduzir para Deus. Aleluia. Irmãos, os profetas de antigamente, hoje nós podemos falar que são os pastores de hoje. Os profetas de antigamente, ninguém gostava deles, irmãos, porque eles eram a boca de Deus na terra. Eles iam em qualquer lugar, muitos morriam, mas levavam a palavra de Deus a sério. Chegavam diante de reis e falavam aquilo que o Senhor falou no seu coração. Eles não se negavam a falar aquilo que Deus colocou no coração deles. As pessoas, eles ensinavam as escrituras, mas eles nunca se negavam, porque a boca de Deus na terra era a boca desses profetas. E hoje, irmãos, as bocas dos homens de Deus estão sendo caladas. Não se pode mais falar na igreja, não se pode mais pregar nas igrejas. Para você pregar na igreja, você tem que falar para o pastor o que você vai pregar, e ele decide o que você vai pregar, o que você não vai pregar. Porque o pastor, ele quer a igreja cheia, ele quer o ministério dele cheio, dando frutos. Ele não está pensando na sua salvação, meu irmão e minha irmã. Ele está pensando nos frutos. É isso que eles pensam. Os profetas do Senhor foram mortos. Caçaram os profetas. Por quê? Porque eles não queriam a amizade do povo, mas eles queriam
falar com a verdade. Eles queriam se portar com as verdades. Quando Deus falava com o profeta, ele ia, doa quem doer, ele falava, ele entregava a mensagem de Deus. Hoje, irmãos, os profetas de Deus foram tudo calados. As igrejas, irmãos, não tem mais profecia. A igreja não tem mais revelação, porque se você levantar para revelar alguma coisa, o pastor manda você calar a boca. É isso que nos transformaram as nossas igrejas. Hoje nós precisamos de um novo avivamento. Nós estamos precisando de um novo avivamento hoje nas igrejas. A palavra de Deus fala que no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. E muitos iriam se apostar das suas fés. Mas não são todos, irmãos. Não são todos. Nós estamos conseguindo observar mais santidade fora da igreja do que dentro das igrejas. Homens que permitem tudo dentro das igrejas, irmãos. Líderes que permitem tudo dentro das igrejas. Mulheres que não conseguem cobrir os seus quadris estão no púlpito, no altar do nosso Senhor. Aleluia. Estão lá, cantando. Muitas das vezes com o espírito de Jezabel dentro das igrejas. Estão lá. Não conseguem cobrir os quadris, irmãos. Com cabeça raspada louvando ao Senhor. Com calça leg, calça que as pessoas têm que ir para academia dentro da igreja. Sem amor ao próximo. Porque tem muitos homens que não conseguem se controlar. E ver uma mulher dessa não consegue se conectar com Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Olha que Paulo fala, irmãos, para os irmãos de Coríntio. Lá em 2 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 2 e 3. Paulo fala assim, irmãos, ó. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vós tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Aleluia, glorifica a Deus, irmãos, porque Paulo pegava aquelas pessoas e queria purificar elas com a palavra de Deus. Elas eram purificadas com a palavra de Deus. Porque Paulo, o único intuito dele era pegar aquelas pessoas e apresentar para o noivo como uma mulher imaculada. Aleluia! Glória a Deus! Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como umas virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Aleluia! Lá no versículo 3, irmãos. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja alguns de sorte corrompidos aos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Oh, aleluia! Irmãos, a simplicidade daquele homem que andou no nosso meio, andava, irmãos, com o pé no chão, percorria 30 quilômetros por dia, ia aonde o problema estava. Aonde ele estava, multidões ele levava. E o nome dele era famado, porque onde ele estava, irmão, alguma coisa acontecia. Alguma coisa maravilhosa acontecia. Algumas bênçãos aconteciam. Os milagres aconteciam onde Jesus andava. Ele libertava a pessoa, irmãos, da depressão, da doença, das correntes do diabo. Ele libertava as pessoas. E é esse o trabalho da igreja. A igreja, irmãos, ele tem que fazer esse trabalho, porque na Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Cristo. Jesus, ele não ficava no lugar trazendo a palavra para as mesmas pessoas. Jesus, ele ia onde o problema estava. Jesus ia onde o enfermo estava. Jesus ia onde o aprisionado estava. Jesus atravessou o rio e chegou do outro lado, tinha um gadareno. Ele libertou aquele homem que vivia nos sepulcros, que comia carniça, que vivia acorrentado, que vivia com seus agrilhões. E quando chegaram, que viram ele sentado e com a cabeça no colo de Jesus, Jesus acariciando ele, não entenderam nada. Porque Jesus, irmãos, ele veio trazer o reino na terra.
E essa é a função da igreja, é mostrar o reino de Deus para as pessoas que não conhecem. Quando você fica dentro de um lugar, enclausulado, e que você pregando o evangelho para os salvos, que igreja é essa, irmãos? A igreja do Senhor, ela tem que ir e atacar as potestades do mal. Tem que sair à luta, tem que ir nas ruas, tem que ir a campo, perseguir as potestades do mal, enfrentar as potestades do mal, levar a paz àquele que não tem, levar a cura àquele que precisa, levar a cura emocional, levar a cura física para as pessoas que precisam, nas ruas. A igreja do Senhor, ela não é constituída de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, você quer saber se você está no lugar onde há liberdade? Lá em 2 Coríntios 17 fala assim, ó, se o Senhor é Espírito, onde está o Espírito do Senhor? Aonde há liberdade. Se você está no lugar onde você tem liberdade de abrir a sua Bíblia e pregar no púlpito, Ezequiel 34, 1 Coríntios do 14, capítulo 14, do 34 ao 16, 1 Timóteo 2,12, 1 Coríntios 14, 26, 1 Timóteo 2, do versículo 9 ao 10, 1 Timóteo capítulo 3, se você tem com liberdade na sua igreja de subir no púlpito e pregar a primeira carta de Tito, só tem uma carta de Tito. Se você pregar Tito, abrir lá e pregar, você pode, meu irmão. Você tem liberdade. Você tem liberdade, irmãos, para você chegar na sua igreja, abrir a Bíblia, numa dessas cartas, e pregar o Evangelho. Eu tenho certeza que não, meu irmão. Porque essas cartas, elas vão de contra a igreja nos dias atuais. Hoje em dia, irmãos, você não pode pregar o Evangelho em qualquer lugar. Você não tem liberdade em qualquer lugar. Você só tem liberdade, irmãos, aonde o Espírito Santo de Deus habita. Porque Deus é Espírito. E onde há o Espírito de Deus existe liberdade. Como que você pode ser impedido de pregar o Evangelho da Palavra de Deus dentro do lugar onde falam que são defensores e protetores do Evangelho? Como pode isso, irmãos? Não tem como. Não tem como, irmãos. E muitas das vezes, irmãos, por isso que eu falo, muitas pessoas falam assim, meu irmão, mas os lugares estão todos assim, está tudo desse jeito, não temos o que fazer. Tem, irmãos. Se liberte. Se liberte em nome de Jesus, porque o noivo está a caminho. Está a caminho. Jesus irá em dia, irmãos. Quando a Bíblia fala assim, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Irmãos, quando você está num lugar onde você não pode pregar o Evangelho, onde você não pode ser um cristão verdadeiro, que você não pode visitar uma igreja, você não pode visitar um irmão porque o líder não deixa. Que liberdade é essa, irmãos? Jesus não morreu por isso, irmãos. Jesus morreu, irmãos, para você ter liberdade. Aleluia, se liberte, meu irmão. Se liberte, meu irmão. Você está aprisionado, meu irmão. Tenha coragem, meu irmão, e se liberte. Lá em Mateus 15, 14 fala assim, Jesus fala assim, deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos não cairão na cova? Tem muita gente, irmãos, achando, se o meu líder estiver errado, ele vai prestar conta para Deus. Eu vou ser salvo. Como que você está sendo guiado por uma pessoa cega? Ele vai cair no buraco, você não vai. Como, irmãos, que se você estiver sendo guiado por um líder que não está baseado dentro das Escrituras, que não está ligado ao Criador através das Escrituras, como que ele vai cair no buraco e Deus vai prestar conta para Deus e você não? A Bíblia fala que ninguém diante de Cristo se terá por inocente, meu irmão. Ninguém diante de Cristo se terá por inocente, porque hoje nós temos a palavra de Deus, nós temos a liberdade, nós podemos pegar a Bíblia e lermos, nós temos internet, nós temos rádio, tudo isso ao nosso favor, irmão. Só não aprende quem não quer. Só não aprende, irmãos, quem não quer. Muitas das vezes nós não cremos na nossa salvação. Eu estou lá na igreja, se der certo eu vou para o céu, se não der eu fico aí, mas pelo menos eu tive,
Irmão, não brinque com a sua salvação. Porque o céu existe, é verdadeiro, e o inferno também existe. Irmão, não queira ir para o inferno. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não queira ter chamado, irmãos, queira ser o escolhido de Deus. Irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, fala assim, ó, fostes comprado por um bom preço, não se faça servo de homens. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, fostes comprado por um bom preço, não se faça servo de homens. Aleluia. Se liberte, meu irmão, se liberte das prisões do ministério, se liberte das prisões. Irmãos, como que você está sendo guiado por uma pessoa que tem bilhões nas suas contas nos bancos? Como que você está sendo guiado por um rico, irmãos? Sendo que a própria palavra de Deus fala que é muito mais fácil um camelo entrar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Porque o rico, ele é altivo, irmãos. Ele tem nas suas mãos a riqueza. Ele não precisa de ninguém. Como que você sendo guiado por um homem rico que chega na igreja de helicóptero, irmão? Como uma pessoa dessa vai estar te guiando para o céu? Como que a vida de uma pessoa dessa está no centro da vontade de Deus? O apóstolo Tiago, ele fala que mande os ricos deste mundo deixarem de ser altivos. E o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. Tu, homem de medo de Deus, foge dessas coisas. O amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. Todo tipo de mal. Aonde tem dinheiro, irmãos, não tem verdade. Deus não instituiu líder de igreja para cuidar de parte financeira de ninguém. Deus instituiu os líderes para cuidar e apacentar das ovelhas do Senhor, por amor a Jesus Cristo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta os meus rebanhos. Pedro, oi, Senhor, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, oi, Senhor, tu me amas? Sim, Senhor, tu o sabes, apacenta minhas ovelhas. Irmãos, isso é muito grave, isso é muito sério. Existem pessoas, irmãos, achando que a igreja é dele. Que a igreja é dele, irmãos. Está loteando e cadeira, vendendo cadeira no altar. Vocês vão pagar um preço muito alto por isso. Loteando dentro da igreja, cargo. Loteando cargo dentro da igreja. Leiloando as cadeiras, quem der mais senta. É isso que está acontecendo nas igrejas hoje, irmãos. É isso que está acontecendo dentro das igrejas hoje. Partidarismo dentro das igrejas. São candidatos a deputado, senador, candidato a vereador, indo dentro das igrejas, assumindo a posição do pastor e fazendo política dentro da igreja. Não foi por essa igreja que Jesus morreu, irmãos. Jesus morreu pela igreja que não é isso aqui, irmãos, ó. Jesus não morreu por cimento, por pedra, por porcelanato. Jesus não morreu, irmão, por gesso, por ar-condicionado. Jesus morreu foi por mim e por você, aleluia. Foste comprado por um bom preço. O sangue derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Não se faça servo de ministério. Se liberte. Não se faça servo de homem. Se liberte. Sirva a Deus com consciência. Sirva a Deus pelas escrituras sagradas. Sirva a Deus com o coração contrito. Sirva a Deus com a consciência tranquila. Para que naquele dia, meus irmãos, você fique do lado direito. Porque a Bíblia fala que Jesus vai separar alguns para a direita e alguns para a esquerda. Os que estarão à direita, Jesus fala, sejam bem-vindos à casa do meu Pai, benditos, sejam bem-vindos à casa do meu Pai. Herdem a herança do eterno, vão para a vida eterna. E os que estiverem à esquerda, Jesus vai falar assim, ó, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Vão para o fogo eterno. Muitos vão falar assim, mas Senhor, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome.
Ah, existe, irmão, existe muita gente que acha que pode usar Deus nas igrejas. Usa Deus, vende pedaço do céu, vende coisa consagrada lá, acha que pode lotear a palavra de Deus. E não pode, irmãos. Essas pessoas, elas terão uma pena, uma sentença dura. Quanto maior a sua função, quanto maior o seu conhecimento, maior será o rigor de Deus sobre você, meu irmão. Misericórdia. Não haverá misericórdia. Tem muita gente que acha, mas chegar lá eu vou chorar. Jesus vai falar assim, tá bom, não chore mais, vem para a direita. Não, irmãos. Naquele dia Jesus virá, irmão, como juiz. Hoje ele é o nosso advogado. Hoje ele intercede ao Pai, junto ao Pai, por mim e por você. Mas naquele dia não haverá misericórdia. Ele virá como juiz. Aleluia. Glória a Deus. Não queira ficar do lado esquerdo, irmãos. Ai daqueles que apacentam as ovelhas para o seu bem prazer. Ai daqueles que comem a gordura da ovelha, que pega a lã da ovelha, usa, enriquece e não apacenta as ovelhas de Deus. Porque haverá um rigor muito grande sobre essas pessoas, irmãos. Não vai passar desapercebido. Não vai passar desapercebido, irmãos. Não vai passar. Não vá achando você que você vai fazer o que você quer na igreja. Você vai abusar das pobres, das ovelhas. Que você vai sacrificar as ovelhas. O rigor de Deus que virá sobre você, meu irmão, será maior do que Sodoma e Gomorra. Virá maior rigor de Deus com você, com aquele que traiu o Filho do Homem. Não brinque com isso, meu irmão. Você é uma atalaia de Deus. Se tenha com a palavra, se tenha com a verdade. Ninguém apacenta com mentiras ou omitindo a verdade. Você só apacenta com comida verdadeira, com alimento verdadeiro, com a palavra verdadeira. Ninguém apacenta ovelha sem alimento verdadeiro. E o alimento verdadeiro é esse aqui, irmãos, ó, a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Como que você vai ter uma igreja liberta se você retém a verdade? Se a pessoa não tem a verdade pura do Senhor. Se você retém a verdade, como que essas ovelhas vão se alimentar? Se você não está pregando a verdade dentro da sua igreja, meu irmão. Irmãos, tome cuidado, irmãos. Quando Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, tu me amas. Pedro falou, te amo, Senhor, então apacenta o meu rebanho. Jesus não falou isso por brincadeira, irmãos. Quando você está na liderança de uma igreja e você ama Jesus, você não desce cajado em ninguém, você desce a palavra. Porque é a palavra que liberta, é a palavra que alimenta, é a palavra que liberta, que cura, é a palavra de Deus que liberta, que cura, que derrama bálsamo na pessoa. A pessoa está com a depressão, a palavra de Deus liberta da depressão, cura enfermidades, é a palavra verdadeira e genuína de Deus. Mas como que vai falar a palavra de Deus se na sua igreja não pode falar a palavra de Deus? Só pode falar o que o pastor quer. Só pode pregar aquilo que ele deseja, aquilo que ele permite. Para você ir pregar na igreja de alguém hoje, irmãos, você tem que passar às vezes. Vem cá, onde é que você vai pregar para mim ver se eu posso deixar você pregar? É assim que é feito hoje em dia. Se liberte, meu irmão. Isso é uma corrente que o diabo te aprisionou. Você está aprisionado em ministério. Jesus não morreu por ministério. Jesus não morreu, irmãos. Por isso, Jesus morreu para você ter liberdade. Para você poder ter liberdade e poder se alimentar da palavra de Deus, conforme a palavra de Deus é. Aleluia. Quero pedir para a igreja se levantar em nome de Jesus. Irmãos, me perdoe a forma que eu falei hoje. Vocês me perdoem. Porque muitas das vezes, irmãos, eu fico pensando. Como a igreja de Nosso Senhor está nos dias de hoje. São pessoas brincando, irmãos. São pessoas brincando com o Evangelho. E essas pessoas que brincam com o Evangelho, irmãos,
existe um rigor, vai haver um rigor grande de Deus sobre essas pessoas. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Jesus não haverá misericórdia, irmãos. A Bíblia fala que ninguém pode convencer Jesus do pecado. Ninguém, irmãos, pode convencer Jesus do pecado. Todas as pessoas que estão na igreja, mas que não querem se libertar, ou que o alimento que está sendo colocado para essas pessoas não liberta, alguém vai pagar. Alguém vai pagar. Vocês podem ter certeza, irmãos. Jesus não morreu para ter igreja hoje com chão banhado a ouro, com parede, com pedras luminosas. Já existe a Nova Jerusalém, que é de ouro, as ruas de ouro cristal, de pedras preciosas. A igreja hoje não precisa ter isso. Mas a igreja precisa ter uma coisa, irmãos. A igreja precisa ter liberdade. A igreja, irmãos, hoje em dia ela precisa ter Jesus. Ela precisa ter o Espírito Santo dentro da igreja. Se o Espírito Santo não está dentro da igreja, e o Espírito Santo ele não é submisso ao homem, ele não é submisso ao ministério, ele não é submisso à vontade humana. Ele só vai, irmãos, onde a palavra dele é falada. O Espírito Santo só está onde a palavra dele é falada e tem liberdade para falar de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero falar para você hoje, que está aí do outro lado, que entendeu essa passagem, que entendeu que Deus tocou no seu coração de uma forma diferente essa noite. Eu quero falar para você que aqui do lado de cá tem alguém que preza pela sua alma, e tem lá no céu alguém que quer a sua alma, Jesus Cristo. Quando uma pessoa, um pecador se arrepende, a Bíblia fala que o céu faz festa, que os anjos fazem festa. E essa noite é uma noite boa para a festa no céu. Eu quero falar para você, se você tem interesse de se arrepender, se a palavra de Deus hoje te tocou de maneira diferente, se renda ao Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo faça morada no seu coração. Se livre das amarraduras dos ministérios e se renda ao Espírito Santo de Deus. Porque essa noite é noite de salvação para você, meu irmão. Essa noite é noite de salvação para você, minha irmã. Creia nessas palavras. Tome posse dessa pregação e faça dessa pregação um motivo de vida na sua vida. Levante a mão, meu irmão. Faça um concerto com o nosso Senhor Jesus Cristo esta noite. Que eu vou orar por você. E o Espírito Santo de Deus vai tomar posse da sua vida e vai te ajudar a enfrentar todos os problemas dessa terra. Ele vai te perdoar, ele vai fazer morada na sua vida. E você nunca mais será o mesmo. Eu quero orar por você esta noite, meu irmão. Peço para que a igreja me ajude em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Senhor, eu te peço, Senhor, para que o Senhor venha desamarrar essas pessoas, Pai amado. Que essas correntes caiam, Senhor. Que as escamas dos seus olhos caiam, Senhor. Que os comichões dos seus ouvidos saiam, Senhor. Que eles venham se desprender, que eles venham ser libertos esta noite dessas pessoas, Pai amado, que estão vestidos de cordeiro, mas são lobos devoradores, Pai. Ó Senhor, confirma na vida dessas pessoas a Tua palavra. Confirma na vida dessas pessoas a liberdade de poder Te servir, Senhor. Porque o Senhor morreu para que nós tenhamos liberdade para Te servir. Não que nós venhamos a se prender e sermos servos de homens, mas temos liberdade para poder falar das coisas que o Senhor fala no nosso coração. Ajuda essas pessoas a se libertar, ó Espírito Santo. Faz morada nos seus corações. Perdoa suas falhas, seus pecados. E faz um avivamento nas suas vidas. Ó Senhor, que os seus pecados sejam perdoados essa noite. Que fique no mar do esquecimento os seus pecados. Que o Espírito Santo do Senhor faça morada nos corações de vocês. Eu como servo do Senhor, eu falo para você que os seus pecados foram perdoados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. E você hoje, irmãos, vocês vão passar a ser uma nova criatura. Busque um lugar, irmãos, para você estar com pessoas próximo de onde você mora. Busque um lugar onde existe sinceridade. Mas não se torne servo, irmão, das pessoas.
Você é servo de Deus. Você não tem como você ter dois senhores. Ou você tem um senhor que é Deus, ou você tem um senhor que é ministério. Você só pode ter um senhor. Você não pode ter dois senhores. Ou você está ligado em Jesus, que é a videira, ou você está ligado ao ministério. Se desprenda dessas coisas, irmãos. Porque naquele dia você vai ficar à direita. Você não vai ficar à esquerda, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, tenham uma excelente semana. Tenham uma semana abençoada. Até domingo que vem, se Deus quiser, se Jesus não vier buscar a sua igreja, estaremos aqui às 18 horas novamente. Não esqueçam, irmãos, de divulgar o nosso trabalho para as pessoas que vocês conhecem. Se vocês puderem compartilhar o nosso trabalho, nós agradecemos. Nós aqui não queremos Pix, nós não queremos disso, nós queremos que Deus venha crescer grandemente nas vossas vidas, amém? Amém. E se precisar de mim, pode entrar no chat depois aí que eu respondo todas as mensagens. Amém, irmãos? Levante as mãos para cima, que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana.